Olá, saudação a todos. São exatamente 8 horas e 13 minutos do dia 11 de setembro de 2022. Hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo, para conversar com os meus 809 amigos que me dão a honra de estarem aqui me prestigiando e me emprestam um pouco da sua generosidade, ouvindo o que eu tenho para falar. Eu começo dizendo para vocês que hoje faz exatamente 21 anos em que aconteceram esses ataques terroristas que emocionaram, abalaram e deixaram o mundo perplexo. Mas antes de nós falarmos desses atentados terroristas ocorridos no ano de 2001, é importante dizer que 11 de setembro se tornou uma data cabalística na história mundial. Até porque no dia 11 de setembro de 1973 ocorreu também um atentado terrorista de grande envergadura no Chile. E esse atentado terrorista foi um atentado terrorista patrocinado por um Estado, patrocinado por um país. Foi o atentado terrorista de 1973, onde foi dado um golpe militar no Chile, em que o governo legitimamente formado, o governo votado do socialista Salvador Allende, foi derrubado e uma junta militar comandada por Augusto Pinochet assumiu o poder e impôs ao Chile uma ditadura ferrenha, uma ditadura cruel, que fez parte de um quadro de ditaduras que se espalhou por toda a América Latina. E por que eu estou falando isso? Estou falando justamente porque sou professor, porque não vejo em nenhum livro, em nenhum manual didático, a explicação aonde fique patenteado que esses golpes de Estado foram patrocinados por um país que de fato não é amigo dos povos sul-americanos, mas um grande inimigo, que é os Estados Unidos da América. Como brasileiro, eu falo que esse país ele possui imensos adoradores, grande número de adoradores, principalmente aqui no Brasil. Gente que, se pudesse, se eles fizessem assim, já estariam lá, nem que fosse para limpar privada. Mas esse é um país que tem se mostrado extremamente inimigo dos povos sul-americanos. Então, antes de nós falarmos dos atentados de 11 de setembro de 2001, é importante falarmos que no dia 11 de setembro de 1973 houve um atentado terrorista no Chile, patrocinado pelos Estados Unidos, pela CIA, onde o governo legítimo de Salvador Allende foi deposto por um golpe de Estado comandado por um esbirro norte-americano chamado Augusto Pinochet. Isso posto, para quem quiser pesquisar, pesquise sobre o assunto, vá na internet, faça pesquisa, você vai encontrar muita coisa interessante. Mas esse aqui não é o nosso foco no momento. No momento é falarmos sobre os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 ocorridos nos Estados Unidos. Isso aqui foi apenas um adendo, foi apenas uma demonstração, apenas uma recordação para poder justificar o que eu disse quando falei que 11 de setembro se tornou uma data cabalística na história e que nos remete a golpes de Estado. Bom, no dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, numa terça-feira, ocorreram esses atentados que deixaram o mundo perplexo. Eu quero abordar esse assunto da seguinte forma, não sendo aqui um repetidor das explicações oficiais, da narração oficial, mas também não enveredar pelo lado conspiracionista que a gente encontra aos montes pululando pela rede, pela internet. Eu não quero fazer isso, eu quero abordar esse assunto justamente da forma mais isenta possível, mas trazendo fatos que eu considero como pontas soltas em tudo isso que aconteceu, fatos provocativos para que você que está me assistindo possa então se aprofundar, possa então pesquisar e encontrar a sua verdade. Porque a verdade oficial, aquilo que foi dito oficialmente, deixa muito a desejar. É muito difícil acreditar que 9 terroristas, 9 pessoas que estavam treinando aviação nos Estados Unidos, foram capazes de fazer um ato tão bárbaro sem que o imenso aparato de espionagem que os Estados Unidos têm espalhado pelo mundo e também o sistema de vigilância interna dos Estados Unidos tivesse falhado tão miseravelmente, tivesse deixado tão a desejar.
primeiro lugar, eu gostaria de começar dizendo que esses atentados terroristas serviram para o presidente norte-americano da época. Fazia 5 meses que esse cidadão estava no poder e estava tendo a sua eleição contestada. A sua eleição foi terrivelmente tumultuada, com denúncias de fraudes grotescas. Parecido, muito parecido com o que ocorreu recentemente na eleição passada dos Estados Unidos. Justamente os Estados Unidos, que gostam de se meter e dar receita nas eleições e na vida de todos os povos, principalmente nós aqui sul-americanos. A Venezuela que o diga. Agora mesmo o Brasil está aí recebendo ameaças, ora veladas, ora explícitas, de que os americanos não aceitarão qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de falta de lisura à santa democracia. Bom, se as elites brasileiras aceitam isso, se a classe governante brasileira aceita esse tipo de coisa, e se muita gente do povo cruza os braços e aceita também, paciência. Mas isso é o que acontece. Bom, então no dia 11 de setembro de 2001, ocorreram esses ataques. Ataques terríveis, mais de 2.000 pessoas morreram, melhor dizendo, quase 3.000 pessoas perderam as suas vidas. Mas passado muito tempo, passado 21 anos desse acontecimento trágico, ainda existe muita coisa sem explicação, ainda existe muita coisa que gera dúvida nas pessoas, muita coisa que gera profunda inquietação. Quando esses atentados ocorreram, a primeira coisa que você vai perceber, se você for analisar de forma isenta, é que começou-se a construir um consenso nos Estados Unidos e esse consenso passou a ser trabalhado para ser ratificado de forma mundial. No dia 16 de setembro de 2001, o ataque foi no dia 11 de setembro, no dia 16, o New York Times lançou um editorial onde eles fazem uma pergunta cândida e inocente. Por que eles nos odeiam? Por que eles nos atacaram? E aí eles mesmos respondem de forma cândida e de forma bastante simples, bastante simplória, bastante emotiva. Eles nos odeiam por causa da nossa democracia. Eles nos odeiam por causa do livre mercado. Eles nos odeiam por causa da liberdade que temos. Eles nos odeiam por causa do voto universal e dos valores pelos quais nós primamos tanto. Valores humanos. Bom, começou-se a criar um consenso a respeito de tudo isso. Depois começou-se a espalhar que os Estados Unidos estavam sofrendo um ataque dentro do seu território, tal qual tinham sofrido durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses atacaram a base da Marinha em Pearl Harbor. Pearl Harbor fica no Havaí. O Havaí nunca foi território americano. O Havaí foi uma conquista, uma colônia. Eles colonizaram o Havaí, mataram milhares de pessoas lá e colonizaram e fizeram daquilo ali um território anexado. Também atacaram as Filipinas, conquistaram as Filipinas, mataram milhares, dezenas de milhares de pessoas por lá. Os Estados Unidos têm uma história bastante violenta. Eles mataram milhões de pessoas com os índios, foram milhões de pessoas que eles mataram. E depois, alargando a sua fronteira, começaram a fazer o uso da força, uso excessivo da força, mundo afora. Mas eu não vou entrar aqui nesse assunto porque não é o nosso foco, mas eu só estou aqui falando para vocês quem de fato são os Estados Unidos e as pontas soltas que eu quero entrar nessa história. Hoje, se tem, vamos dizer assim, uma séria desconfiança de que houve participação interna nesses ataques dentro dos Estados Unidos. Há essa desconfiança. Eu quero dizer aqui para vocês que o único país do mundo, você pode pesquisar, você pode procurar sobre isso, a rede, a internet está aí, está ao alcance de todo mundo, tem livros para quem quiser procurar, vá ler, vá se instruir. Você vai ver que o único país do mundo que foi condenado pela Corte Mundial por terrorismo internacional foi justamente os Estados Unidos. Na década de 80, Ronald Reagan, o então presidente norte-americano, mandou bombardear a Nicarágua e dezenas de milhares de pessoas foram mortas lá.
A Nicarágua procurou seus direitos, procurou os fóruns internacionais e denunciou os Estados Unidos. E a Corte Mundial condenou os Estados Unidos por uso excessivo da força. Uso excessivo da força é terrorismo internacional. Para quem consegue juntar o A com B, para quem consegue fazer uma análise isenta, você vai ver que é terrorismo internacional. Muito bem. Então, no dia 11 de setembro, aconteceram esses ataques que deixaram o mundo perplexo. E qual foi a resposta oficial? A resposta oficial dos Estados Unidos, a narrativa oficial, é que 9 terroristas de procedência islâmica estavam treinando aviação nos Estados Unidos e fizeram aquele ataque brutal, onde quase 3.000 pessoas acabaram por perder as suas vidas. Realmente uma coisa hedionda, realmente uma coisa que não tem nem como adjetivar, não tem nem como classificar, devido à violência, devido à sanguinolência do ato. Mas nós estamos aqui para tentar analisar esse assunto de uma forma desapaixonada, de uma forma acadêmica, digamos assim, de uma forma acadêmica. O meu interesse é que os meus alunos eles tenham esse material aqui, esse vídeo, eles possam assistir tantas quantas vezes eles assim desejarem e partirem para pesquisarem sobre o assunto, usando algumas palavras, algumas frases, algumas afirmações que eu possa fazer aqui e se aprofundarem no assunto e procurarem descobrir a sua verdade sobre o que de fato aconteceu. Vamos falar aqui sobre ainda a construção desse consenso. A construção desse consenso começou aqui com esse editorial que eu falei para vocês, onde eles perguntam por que será que eles foram atacados, por que será que eles são tão odiados. E aí eles mesmos dão a resposta. Depois vem a narrativa de dizer que pela segunda vez os Estados Unidos estavam sendo atacados dentro do seu território. Primeiro foi pelos japoneses na base de Pearl Harbor, que eu já falei que Pearl Harbor era uma colônia dos Estados Unidos. Muito bem. A última vez, na verdade, que os Estados Unidos foi atacado dentro do seu território foi no ano de 1812, que é considerado até o ano de 1812 a segunda independência dos Estados Unidos. Um batalhão da Inglaterra entrou na cidade de Washington e incendiou vários prédios públicos. E o presidente na época, o senhor James Madison, saiu de lá na carreira, fugindo de lá. Então, essa foi de fato a última vez que os Estados Unidos sofreu um ataque dentro do seu território. Essa que é a verdade histórica dos fatos, sem paixão, sem envolvimento, mas falando de forma extremamente isenta. Essa foi de fato a última vez que os Estados Unidos sofreu um ataque dentro do seu território. Durante tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, não explodiu um traque dentro do território norte-americano. Pois bem, e nessa construção de consenso, quando esses fatos ocorreram, eu me lembro aqui, não detalhadamente porque já faz muito tempo, pesquisando sobre o assunto, para poder me inteirar um pouco mais, para não ser vítima daquilo que a mídia fala, porque a mídia não informa ninguém, a mídia deforma mentes, a mídia desinforma, a mídia usa de uma metodologia onde eles procuram conquistar corações e mentes para um lado, e esse lado nós sabemos qual é o lado que paga, é o lado que os recompensa regiamente, que os paga. Então, eles estão aí para isso. Então, para não ser um refém, eu procurei fazer algumas pesquisas e acabei descobrindo um documento chamado PNAC. PNAC significa Projeto para a Construção do Novo Século Americano. Esse documento estava em inglês na época. E esse documento foi escrito pelos neocons americanos. E eu consegui, com algum esforço, ler alguma coisa. Principalmente uma parte que me chamou muita atenção foi um capítulo chamado Reconstruindo as Defesas da América. Esse capítulo, onde eles falavam claramente, lá no documento está lá claro, de forma explícita, eles dizem assim: precisamos de um outro evento similar a Pearl Harbor, para podermos então justificar a nossa ação, justificar a fabricação e a produção de mais armamentos e justificar assim a nossa ação imperial no mundo. Mais ou menos isso aí.
Então, a impressão que se passa é que isso tudo faz parte de algo que foi planejado, de algo que foi pensado. Eles já tinham isso. Precisamos criar um outro evento similar a Pearl Harbor para podermos implementar então a nossa política imperial no mundo. Se vê que a partir daí os Estados Unidos, como naquele momento potência hegemônica, o hegemon, a potência única no mundo naquele momento, já que a União Soviética tinha se acabado e a Rússia estava completamente depauperada, altíssimos índices de criminalidade, pobreza, miséria, prostituição, a Rússia estava depauperada. Nesse momento eles estavam com tudo nas mãos e eles estavam planejando justamente isso, estender o seu império de uma forma permanente, tornar-se assim um país imperial em todo o mundo. Um domínio de espectro total no mundo todo. Então a gente vai ver que a impressão que dá é que eles parece que já estavam planejando isso aí. Porque é simplesmente inacreditável que 19 pessoas treinando aviação dentro dos Estados Unidos chegassem a cometer um ato tão hediondo quanto esse ataque terrorista e não tenham sido detectados pelos serviços de informação, pelos serviços de inteligência americanos. Das duas, uma. Ou existe aí uma conivência e participação interna dentro desses eventos, ou então uma incompetência brutal, uma incompetência imensa. Eu deixo isso aí para vocês pensarem, para vocês pesquisarem, tá? A gente está falando aqui sem procurar se envolver, mas colocando o dedo na ferida e trazendo à tona esses assuntos. Então, esse documento, PNAC, Projeto de Construção do Novo Século Americano, que foi escrito pelos neocons americanos, eles preconizavam isso, que era necessário um advento similar a Pearl Harbor para que os Estados Unidos pudessem, então, implementar a sua política bélica, a sua política imperial, mundo afora, e tornarem-se, assim, um império permanente na história do mundo. É realmente assustador. Isso causa espanto. Me permitam só tomar um copinho d'água aqui para refrescar a garganta e a gente continua. Obrigado, gente. Então vamos continuar. Eu fiz aqui uma anotação. Deixa só eu ver aqui uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Sim, nessa construção de um consenso, os americanos partiram então para criar um logotipo, para criar um espantalho, para meter medo tanto na sua sociedade quanto no mundo todo. E o espantalho, o logotipo, a logomarca que eles criaram foi justamente Osama Bin Laden. É um negócio assim espantoso. Como é que um sujeito que vivia dentro de cavernas, num lugar longínquo lá no Afeganistão, foi capaz de promover, de gerenciar todo esse ataque, toda essa violência ocorrida nos Estados Unidos? É um negócio incrível, mas eles criaram esse espantalho. Apareceram com uma fita cassete de péssima qualidade, de qualidade horrível, onde apareceu uma pessoa que eles disseram que era Osama Bin Laden, mas que parecia ter a pele mais escura e o queixo quadrado. Osama Bin Laden tinha o queixo fino, a barba vinha assim afunilando, e a pessoa que aparece ali naquele vídeo, se você for olhar de forma bem detida, de forma bem minuciosa, você vai ver que não se parece com Osama Bin Laden. Aonde naquele vídeo o sujeito faz uma confissão que ele tinha planejado o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E a partir daí, o resto nós sabemos o que aconteceu. Eles invadiram o Afeganistão, né, para prenderem Osama Bin Laden. E, segundo relatos, o Afeganistão estava disposto a entregar Osama Bin Laden, que estava lá, estava disposto a entregar, contanto que os Estados Unidos provassem que ele tinha participação efetiva nos atentados terroristas de 11 de setembro. Mas os americanos não se ativeram a nenhuma exigência. Eles invadiram. E invadiram porque tinham condições de invadir. O presidente da época, George W. Bush, com aquela cara de retardado, apareceu na televisão e fez uma ameaça
não tão velada ao mundo. Ele disse desse jeito: ou o mundo está com a gente, ou estão contra a gente. Quem não estiver conosco é nosso inimigo. Bom, e partiu para a invasão direta do Afeganistão. Mas o filé mignon, a joia da coroa, não era o Afeganistão. A joia da coroa era o Iraque. Começaram a associar Saddam Hussein, o seu ex-amigo, seu ex-menino de ouro, começaram a associar Saddam Hussein com os atentados terroristas, dizer que o Iraque tinha envolvimento e inventaram uma história mentirosa, que o tempo mostrou que era mentirosa, farsesca, grotesca, de que no Iraque existiam armas de destruição em massa, de que por causa dessas armas de destruição em massa, eles iriam invadir o Iraque. De fato, invadiram. As armas de destruição em massa até hoje não foram encontradas. O Iraque está uma bagunça, uma baderna, milhões de pessoas já perderam suas vidas e os poços de petróleo iraquianos estão controlados pelos Estados Unidos. Bom, façam aí uma conjectura, né? Pensem, puxem um pouco pela mente e procurem imaginar por que o Iraque foi atacado, tá bom? Não precisa que eu explicite aqui o porquê, mas de fato isso foi o que aconteceu. Isso virou história, está registrado, muitas pessoas morreram no Iraque e os poços de petróleo iraquianos foram assambarcados, principalmente por uma empresa chamada Halliburton, uma empresa de petróleo, que tinha como seu maior acionista na época, ou dono, sei lá, o ex-vice-presidente norte-americano, o senhor Dick Cheney, uma pessoa extremamente sinistra e radical. Muito bem, vamos falar agora das pontas soltas, tá? Para que a gente não fique aqui falando coisas e nem fique também refém daquilo que foi dito como a explicação oficial dos atentados de 11 de setembro, que hoje praticamente eu creio que não faz a cabeça mais de ninguém. 19 terroristas dentro dos Estados Unidos, treinando aviação, 19 terroristas, pessoas de procedência suspeita, islâmica, treinando aviação dentro dos Estados Unidos e não serem detectados pelos órgãos de segurança. É esquisito, esquisito demais. Mas eu fiz aqui umas anotações das pontas soltas, e essas pontas soltas eu vou analisar aqui com vocês. Primeiro dessas pontas soltas, eu fiz aqui uma anotaçãozinha para que eu não pudesse esquecer, né? Porque é muita coisa. Primeira dessas pontas soltas, vamos lá. A primeira e a segunda torres caíram exatamente da mesma forma, como se tivessem sido implodidas por dinamite estrategicamente implantadas em suas estruturas. Gente, se vocês observarem detalhadamente, está na internet, como as torres caíram, você vai ver que elas caíram como se tivessem explosivo controlado, igual implosão, igual quando um prédio é demolido para a construção de outro prédio, de um shopping, seja lá o que for. Aquela explosão controlada, como se as estruturas elas estivessem todas minadas estrategicamente, os prédios caíram da mesma forma. Isso aí é bastante suspeito. Cair da mesma forma, exatamente da mesma forma. Engenheiros, pessoas que trabalharam na construção do World Trade Center, que projetaram, disseram, inclusive, tem relatos na internet, que eles projetaram aquelas torres para suportar o impacto de um avião. Logicamente que eles não pensavam em atentados terroristas, eles projetaram pensando que acidentes acontecem, né? E aquelas torres caírem da mesma forma. Uma outra ponta solta é o tal do edifício 7. A torre 7, o edifício 7, era um edifício um pouco menor. Caiu também da mesma forma e não foi atingido por avião nenhum. Segundo a explicação oficial, foi devido ao calor, devido ao impacto do choque nas torres, o edifício 7, mas cai da mesma forma. Nitidamente, você for olhar uma explosão controlada e olhar aquilo ali, gera uma suspeita imensa. Observe, não custa nada, faça uma pesquisa, olhe de forma isenta, tente ver por esse lado, tá bom? Deixando paixão de lado.
deixando raiva, rancor, seja lá o que for, amor desmesurado pelos Estados Unidos, vê lá, o prédio cai como se tivesse sido implodido. Uma outra ponta solta. 19 terroristas, comandados por Osama Bin Laden, sequestraram 4 aviões comerciais enquanto fugiam do sistema de defesa aéreo e atingiram vários alvos. O sistema de defesa aéreo é o NORAD. O NORAD é um sistema que monitora todo o voo e é onde caças da Força Aérea Norte-Americana estão autorizados a abater qualquer tipo de voo suspeito que possa causar dano, que possa causar prejuízo dentro dos Estados Unidos. As torres do World Trade Center 1, 2 e 7 caíram devido a falhas estruturais causadas pelo fogo. Bom, essa é a explicação oficial. Se você for olhar aquilo ali, é nítido que foi uma implosão controlada. O avião que atingiu o Pentágono evaporou. Outro avião caiu na cidade de Shanksville, na Pensilvânia, e também evaporou. Gente, as torres gêmeas, elas são altas. Mesmo assim, é preciso uma certa habilidade do piloto para poder atingir. Mas as torres, elas são aqui, ó, verticais. Elas eram verticais, altas. Tá? O Pentágono já é uma outra história. Apesar de ser um prédio alto, ele é mais largo. Ele não chega nem à metade da altura das torres gêmeas. Então, o avião teve que fazer uma espécie de espiral. Vir lá de cima, descer e atingir o Pentágono. Gente, é incrível isso. E eles dizem o seguinte, nesse atentado ao Pentágono, é importante dizer que as fitas, que o Pentágono é um prédio altamente protegido, altamente seguro, altamente filmado. Não se tem as imagens do avião atingindo o Pentágono. Das torres gêmeas temos. As 2 torres, o avião atingindo as torres. Mas do Pentágono não tem. Esse material foi retido pelo FBI. Existe uma grande suspeita de que, na verdade, o que atingiu o Pentágono não foi um avião, mas sim um míssil disparado. Mas essas fitas estão retidas. Você pode procurar na internet. Essas fitas não foram divulgadas. O FBI reteu. Elas estão sob sigilo. Não se tem a imagem de um avião atingindo o Pentágono. Segundo pilotos, técnicos em aviação, o avião teve que fazer uma espécie de espiral, descendo, para poder atingir o prédio do Pentágono. Outra coisa esquisitíssima, estranhíssima nisso tudo, é que não se encontram pedaços da fuselagem do avião. Encontram-se, segundo relatos, restos de cadáveres que foram identificados através de impressão digital, através de testes de DNA, mas não se encontra nenhum pedaço de turbina, que tem até titânio na composição dessa peça de aviação. Não se encontra nenhum pedaço de turbina, não se encontra nenhum pedaço da fuselagem do avião. Segundo a narração oficial, a explicação oficial, tudo se evaporou. Agora é incrível, evapora um material desse, contendo ferro, titânio, alumínio, cadeiras, tudo isso evapora, mas pedaços de corpo humano não. É estranho, causa bastante estranheza, causa um ponto de interrogação desse tamanho. Você fica se perguntando realmente o que foi que aconteceu. O outro avião, que segundo a explicação oficial, caiu na Pensilvânia, na cidade de Shanksville, o outro avião também, se você for procurar pelas imagens na internet, você não vai encontrar pedaços do avião como você vê em desastres aéreos. Em desastres aéreos, fotos de desastres aéreos, você vê aquela destruição, vê pedaços de fuselagem, pedaços de corpos humanos, de assentos, você vê um monte de coisa espalhado. Mas o avião que caiu na Pensilvânia, na cidade de Shanksville, simplesmente não aparece, você não vê absolutamente nada. O que você vê é um buraco na terra, um buraco calcinado, algumas árvores quebradas, queimadas, mas efetivamente também não se vê restos de seres humanos, não se vê restos de turbina, de hélice, não se vê restos de assentos, de fuselagem, não se vê absolutamente coisa nenhuma. Então isso aí é outra coisa estranhíssima, muito estranha. Uma outra ponta solta que eu encontrei aqui. 2 anos antes do atentado,
o NORAD, que é o Serviço de Defesa Aéreo dos Estados Unidos, 2 anos antes do atentado, o NORAD conduziu exercícios usando aviões que teriam sido desviados e usados como armas. Esses aviões estavam sendo usados, segundo o treinamento, focados em derrubarem as torres gêmeas do World Trade Center. Gente, parece enredo de filme. Mas é uma coisa assim inacreditável. 2 anos antes, o NORAD, o Serviço de Defesa Aérea, fez esse treinamento, não é? Onde aviões teriam sido sequestrados e estavam sendo usados como armas, focando o World Trade Center. Uma outra ponta solta, uma tal de Operação Mascal, que foi levada a cabo em outubro de 2000, simulava o ataque de um avião batendo no Pentágono. Gente, é tanta ponta solta, é tanta coisa que a gente fica assim com uma pulga atrás da orelha. Aliás, mais do que uma pulga, com várias pulgas atrás da orelha. E eu vou terminar aqui com mais uma ponta solta. 6 dos supostos terroristas que sequestraram os aviões continuam vivos. 6 dos supostos terroristas que sequestraram os aviões e fizeram aqueles atentados monstruosos continuam vivos. 6. Tá? E até hoje não conseguiram encontrar provas de que tivessem alguma ligação com Osama Bin Laden. Bom, para quem sabe juntar o A com o B, né, para quem tem dentro de si o sentimento e a vontade de descobrir e de saber das coisas, para quem não se coloca como massa de manobra de ninguém, para quem percebe pensar e caminhar com a sua própria mente do que pensar e caminhar com a mente dos outros, está aí algumas situações bastante sinistras e que merecem a resposta, merecem, se não vier uma resposta oficial, mas merecem a nossa atenção para que nós procuremos encontrar as respostas para isso, para não sermos manobrados por ninguém. Gente, esse era o recado de hoje. Eu agradeço imensamente os 809 amigos do nosso canal. Agradeço demais a vocês pela generosidade, por nos ouvirem, por estarem aqui, por nos prestigiarem, por me concederem essa felicidade imensa de poder falar para 809 pessoas. Eu não considero isso pouco, considero isso muito. Isso é muito mais do que eu imaginei quando eu fiz aqui esse pequeno canal. Até porque eu sabia que eu não teria tempo de estar postando vários vídeos, que eu iria postar vídeos esporadicamente, devido à natureza da profissão que eu exerço, devido ao pouco tempo que eu disponho e também devido aqui vamos dizer assim, a falta de uma estrutura para fazer realmente um vídeo ser bastante atrativo. Porque aqui o que tem é um celular na frente de um professor, só isso. Eu não tenho nenhum equipamento de edição e nem quero ter, não estou fazendo questão de ter isso. Aqui eu venho por prazer, aqui eu venho por vontade, aqui eu venho por muita satisfação quando eu encontro um tempo, porque é o tempo que eu tenho para falar aqui com vocês e a intenção, desde que o canal foi feito, é simplesmente servir. É simplesmente isso, a gente trazer aqui algum conhecimento e procurarmos construir esse conhecimento juntos. Eu não estou aqui como o detentor da verdade, como sabichão, como analista. Estou aqui apenas como um simples professor, como alguém que gosta de debater assuntos sérios e se compraz bastante quando encontra pessoas assim como vocês que escutam, que ouvem com humildade e que procuram também pela verdade. Nós somos buscadores da verdade. Pessoal, um grande abraço, uma satisfação imensa, enorme em estar aqui com vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, recebam meu abraço. Obrigado, gente. Até a próxima.